reunida. A igreja é para se reunir? A igreja é para se reunir, unir e reunir como nós estamos aqui? Quando nós observamos na Bíblia, o nosso Senhor, quando ele chegou aqui para cumprir a sua missão, você vê várias vezes o nosso Senhor unidos e reunidos com seus discípulos e apóstolos. A maneira como o Senhor começou a disseminar a palavra para os seus discípulos, ele reunia e unia o povo. Nós vamos ver nos evangelhos várias vezes isto acontecendo, até o momento quando houve a multiplicação dos pães e dos peixinhos para 5.000 pessoas. Quer dizer, as pessoas estavam ali unidas e reunidas para ouvir o Senhor, para ouvir a sua palavra. Na internet, muita gente está dizendo que igreja não é o povo reunido. Veja bem, a palavra igreja vem do latim, que quer dizer eclésia, que significa congregação, assembleia. Bom, se eclésia... Pega outro copo, esquenta um mosquitinho aqui, infeliz. Entendeu? Por favor. A igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, sim, é para viver unida e reunida. Nós, pessoalmente, somos o tabernáculo de Deus, somos o santuário de Deus. Mas quando eu me uno com a minha irmã, com o meu irmão, numa reunião, junto com o meu irmão, com a minha irmã, aquele grupo torna-se igreja. Esse é o sentido da palavra eclésia, que vem lá do latim. Assembleia, congregação. Mas na internet, muita gente está dizendo assim, que nós não precisamos de estar unidos e reunidos. Então, você vai ficar com as pessoas que estão falando heresias, palavras que não estão na Bíblia, ou você vai ficar com a palavra de Deus? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Será como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Será que lá nos céus o povo vai ficar espalhado? Vai ficar individualmente? Não. Quando o Senhor diz que ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, né? Ele diz lá no 14 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar. Mas se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando nosso Senhor vir buscar o povo dele, ele vai levar o quê? A igreja dele, o povo unido e reunido. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Então, existe assim uma ideia projetada pelas pessoas que falam na internet, dizendo que nós não precisamos de ir à igreja, não precisamos de estar unido e nem reunido com ninguém. Olha só que estratégia. Por trás dessa palavra existe uma estratégia do inimigo para se espalhar o povo de Deus. Porque as pessoas que se reúnem para dançar no clube, elas estão ali juntas para dançar, para pular, para fazer o seu espetáculo, e assim sucessivamente. A igreja de Jesus não pode estar unida e nem reunida. Sendo que a igreja quer dizer assembleia, congregação. E a Bíblia é muito clara. Se nós fôssemos citar os versículos que existem em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, nós íamos ficar aqui a noite toda citando versículos, onde o povo unia e se reunia. Entendeu? Não precisa nem falar esses versículos. O escritor aos Hebreus, ele fala Assembleia dos Primogênitos. Quer dizer, na visão
de Deus, Deus já contemplava o seu povo. Entendeu? Antes da fundação do mundo, o Senhor já contemplava aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, igreja viva, igreja poderosa, que é o povo de Deus unido em todo o mundo. Entendeu? E uma palavra linda que o nosso Senhor diz com relação a nós, ele diz assim, olha, quando ele chegou para Pedro, ele disse, Pedro, e Pedro declarou, né? Jesus perguntou, que diz os homens ser o filho do homem? E uns diziam, profeta, a reencarnação de Elias, é um dos profetas. E Jesus virou-se para os apóstolos e disse, e vós que dizeis que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, revelando a divindade de Jesus, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse, sobre esta declaração, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Que coisa maravilhosa, pessoal. Pertencemos à igreja de Jesus. Você sabe por que as pessoas não aceitam o evangelho do nosso Senhor? Porque é muito simples. É muito simples o evangelho. Então, por isso que aquelas pessoas que se acham, que se julgam, não aceitam. O nosso Senhor mesmo, na oração que ele fez, lá no capítulo 11 de Mateus, ele disse, Pai, te dou graças, porque não revelaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, mas sim aos meus pequeninos. Quem são esses pequeninos, pessoal? São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que compõem a igreja de Jesus, que é a noiva do Cordeiro. Note bem, igreja é congregação, assembleia. Entendeu? Nós somos igreja de Jesus, nós, coletivo. Individualmente, nós somos a habitação do Espírito Santo. Entendeu? Agora, quando eu digo assim, eu sou a igreja, para poder eu não precisar de estar unido com meus irmãos, dentro do Novo Testamento, eu estou de contramão ao que está aqui explícito no Novo Testamento. Porque você vai observar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e os discípulos estavam reunidos no tabernáculo, quando de repente surgiu do céu um fogo impetuoso que encheu toda a casa. Eles não estavam separados, eles estavam no tabernáculo, unidos em um lugar físico. E se você for observar, as igrejas que, posteriormente, Paulo escreveu uma das cartas, como nós já dissemos, o povo estava reunido em algum lugar. Claro que naquele momento não eram templos suntuosos como o de hoje, né? Eram lugares, eram casas. Em Roma eram catacumbas. Em Roma eram locais sombrios, locais discretos, mas eles estavam unidos em oração. Então o povo de Deus é para ficar unido, sim. Não é para ficar desunido, não. Eu sou igreja de Jesus, então eu vou ficar na minha casa vendo o carnaval. Eu sou igreja de Jesus, eu vou fazer o que eu quero, eu não preciso de templo, não preciso de igreja, eu não preciso estar reunido. Não é o que está aqui na Bíblia. O que se fala-se uma coisa e na Bíblia tem outra. O que tem na Bíblia, que a igreja de Jesus tem que estar unida e reunida, e não dispersa, senão não é igreja. Se igreja, no latim, ecclesia, quer dizer assembleia, congregação, como que eu então posso dizer, eu sou igreja, então eu não preciso de reunir com outra pessoa? Quer dizer, o cara que vai dançar, ele se reúne com os dançarinos. O cara que vai fazer milhões de coisas nesse mundo, ele tem os grupos para participar. O homem e a mulher de Deus, que faz parte do corpo de Jesus, ele tem que ficar sozinho. Vai nessa não, pessoal. Porque nessa aí, muita gente, por causa dessa palavra aí, muita gente está abandonando as igrejas. No Brasil, são milhares de pessoas que estão abandonando, por causa dessa conversa que está na internet. Viu? E nós estamos confrontando com a Bíblia, com a palavra de Deus, que não é assim. Igreja é para estar unida
e reunidas na presença de Deus. Porque se nós fôssemos viver do jeito como estão falando aí, viver uma vida dissoluta, então você não vai... como é que você vai comungar com o irmão, com a irmã? Como é que você vai disseminar a fé, espalhar a fé, a pregação do Evangelho? Não, você precisa estar unido e reunido na igreja. Não vai nessa conversa, não, viu? Porque senão você perde a salvação. Porque você se dispersa. A pessoa que está na igreja, buscando a Deus, vivendo ali na presença de Jesus, já é difícil. A pessoa viver uma vida com Deus, seguir os caminhos de Jesus. Imagina a pessoa dizer assim, eu não preciso ir na igreja, não. Vou ficar aqui vendo minha televisão, vou entrar aqui na internet, vou ver umas coisas aqui, vou ver minha vida do jeito como eu quero. É assim não. Cuidado, viu? Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre o jejum. Na internet, as pessoas estão dizendo que não precisa jejuar. Então, a palavra de Jesus está por terra, né? Que ele chegou, ele teve um momento que ele disse assim, a casta de demônio que só sai com oração e com jejum. O que é isso? O que estão dizendo é certo ou o que está escrito na palavra é certo? Nós vamos analisar sobre o jejum na próxima sexta-feira. Bem? Porque estão dizendo em alto bom som que jejum não existe. Quer dizer, uma corrente de vozes falando a mesma coisa para poder semear a incredulidade no coração do povo de Deus. Porque essas palavras têm o objetivo e têm direção no seu coração de fé. E eu tenho dito aqui que a incredulidade é o pecado maior que produz todos os demais pecados.